A paz do Senhor para todos os ouvintes que me ouvem. Quem vos está saudando é seu irmão jovem, irmão Carlos, aqui da cidade de Itamugi, Minas Gerais. Sou de Minas, estou aqui nessas ondas sonoras, no canal de nosso irmão Valdinei, para trazer um recado para todos. Irmãos, queridos irmãos, ouvintes, quero trazer algo que há 2 anos atrás, no começo da pandemia, eu estava em contínua oração na minha casa pela noite e pela madrugada. E de repente, pela manhã, continuando orando, quando foi na base da tarde, o Senhor visitou eu tão forte, com grande poder. Meu corpo se desmanchou sobre o chão, meu corpo anestesiou, eu adormeci, minha alma e meu espírito começou a sair do meu corpo. Eu contemplei o globo terrestre, todos clamando, cada um estava clamando de uma forma, e a voz soou do céu de nosso Deus e me dizia, Lucas capítulo 6 e versículo 47, Lucas 6 e 46, o Senhor me diz, Lucas 6, 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Avisa o meu povo, que tem clamado muito pelo meu nome, e não tem feito o que eu tenho mandado. Anunciai meu povo, que eu quero um conserto da minha igreja. Meu filho, eu quero te falar algo, a voz do Senhor suava. Meu filho, em 1960, surgiu uma moda sobre a terra. Meu filho, quero dizer algo, que em 1960 a igreja Assembleia de Deus, porque em 1960 a igreja Pentecostal dos Amor, onde eu congrego, ela não tinha fundado ainda, porque ela foi fundada em 1962 e Deus falava, meu filho, em 1960 as irmãs da igreja Assembleia de Deus, a forma dos vestuários dela, meu filho, em 1960 surgiu uma moda sobre a terra, chamado saia godê, vestidos godê. Meu filho, essa saia godê, esses vestidos godê, não é do meu agrado, meu filho. E essa moda está implantada nos dias atuais. Avisai minhas filhas, principalmente esses vestidos que colam sobre a irmã, começam a colar na frente, parecendo os seios, as mostras do seio, e ela é rodada, a saia rodada, não é do meu agrado, meu céu. Avisai minhas filhas a largar essa moda, porque eu me alegro, meu filho, é de saias, aleluia, composta, como diz a minha palavra, porque a palavra, irmãos, diz, 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 9, que do mesmo modo, as mulheres devem vir com traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, nem com ouro, nem com pérola, nem vestidos preciosos. Então as mulheres têm que trajar com um traje honesto, pudor. A palavra pudor é honestidade, decência, modéstia, humildade. O Senhor me dizia, não com vestidos preciosos. E o Senhor me dizia, essas mensagens que não agrada. E o Senhor está me dizendo que o agrado dele é a saia social. É uma saia feita, irmãs. O Senhor diz na sua palavra ainda, para nós, em 1 Pedro, no capítulo 3, e no versículo 3, o Senhor diz, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, uso de joia de ouro, e na compostura de vestido. E o Senhor está dizendo isso, que isso é uma moda do mundo, saia godê, vestido godê é coisa do mundo. E Deus me dizia, avisai minhas filhas sobre essas mangas curtas, né? Essas mangas curtinhas que aparecem as suas axilas. Eu não me agrado. O meu agrado é das mangas mais compridas, que chega aos cotovelos. Avisar minhas filhas para tampar
porque levanta os braços, parece saxilo, não é do meu agrado. E avisa minhas filhas também, que as irmãs, que antigamente era trazido, pregado, a combinação de baixo, da saia, né, e da blusa, combinação começa de cima para baixo. Avisar minhas filhas, que as minhas filhas, as mulheres, as irmãs, que não tiver combinação de baixo de suas roupas, de sua saia, de baixo, né, da sua blusa, está nua perante meus olhos. E Deus Ele quer combinação de baixo. Isso era pregado antigamente, não prega mais. Porque a combinação embaixo da saia, né? Não é saiote que eu estou falando, não é saiote que Deus falou. Deus está falando combinação, que ela começa de cima para baixo, tampa as blusas, né? É uma combinação que começa de cima para baixo, que não faz marcar as lingerie, né? As lingerie de baixo e cima não marca nenhuma, porque a combinação não faz marcar. E Deus dizia que a irmã que não tiver combinação está nua perante seus olhos e não vai ser arrebatada. E Deus quer conserto. E Deus me dizia, avisar minhas filhas, que eu não me alegro desse salto alto, sapato alto, porque avisar minhas filhas, que a minha palavra, ela diz bem claramente, em Mateus, capítulo 6, e versículo 27. Mateus, capítulo 6, e versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Mateus 6 e 27 diz, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Então o Senhor dizia que salto alto não é do seu agrado, sapato alto quer acrescentar, e faz a irmã cascavelar, faz as irmãs chamar atenção. O Senhor não agrada disso. O Senhor quer que as irmãs consertem nisto. E o Senhor me dizia também a respeito das lingerie das irmãs, que o Senhor não está agradando, porque as lingerie, hoje as criações, o Senhor me dizia que as lingerie, essas lingerie fio dental, essas calcinhas fininhas, que não é do agrado do nosso Deus, porque o Senhor me dizia que Ele quer que seja santo em toda maneira, porque a sua palavra diz, irmãos, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, como é santo aquele que nos chamou, sede santo em toda maneira de viver. E Deus quer que nós seja santo em toda maneira de viver. Deus, Ele quer que nós não conformamos com este mundo. Romanos, capítulo 12, e versículo 2 diz, e não conformeis com este mundo, mas transforma a renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável da de Deus. E Deus me dizia que não quer que nós conformamos com o mundo. Ele não quer que as irmãs conformem com o mundo, porque o mundo traz esses lingerie maligna, que isso é criado lá no inferno, pelo demônios, espírito imundo, conhecido como o demônio da pombagira, que traz sensualidade, abre os olhos carnais do homem, faz o homem ter olhos carnais, faz o homem desejar coisas a mais no leito, e Deus não agrada disso. E o Senhor mandava as irmãs retirar isso, os calcinhos dental não é do agrado, as lingerie malignas não é de Deus. Deus mandou avisar a serva dele, e Deus me mostrou também a respeito dos irmãos, essa cueca box, eu ensino como cueca box, essa cueca de shortinho, que faz colar as coxas dos irmãos, as partes íntimas coladas, as coxas coladas, não é do agrado de nosso Deus. O Senhor falou, retira isso, meu filho, isso não me agrada, diz o Senhor. E o Senhor, irmãos, Ele quer que nós ouvimos, mas irmão, isso não está dentro da Bíblia, mas a palavra de Deus chama atenção, irmãos. Deuteronômio, capítulo 29, e versículo 29 diz que as coisas cobertas são para Deus, as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre. Como Deus revela, irmão Carlos? Intermédio quando nós oramos, tem uma vida cravada de oração. Jeremias capítulo 33, e versículo 3 diz, clama a mim,
eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que ainda não sabe. Eu estava em continua oração, pedir a Deus misericórdia, devido à pandemia, e Deus me revelava esse mistério. Irmãos, irmãs, vamos dar ouvido. Apocalipse capítulo 3, 22. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor dá permissão para você provar o Espírito, porque eu estou falando uma revelação do arrebatamento da parte do nosso Deus. Ele me dá o direito de provar. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não criais no Espírito, provai se o Espírito são de Deus, que há muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Sim, a Bíblia dá o direito de provar. Mas prova então, para você ver, faz prova de Deus. Para você ver, minha irmã. Faz prova de Deus, meu irmão, para você ver se não é o Espírito Santo de Deus que está falando. Ele que me revelou esse mistério oculto revelado aos pequeninos. Mateus capítulo 11 e versículo 25, diz a palavra de Deus, que naquele tempo, respondendo Jesus diz, graças do Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios entendidos, e revelasse aos pequeninos. E Deus, irmãos, está dizendo aí, vamos, irmãos, dar crédito, em nome de Cristo Jesus. O Senhor está dizendo, na sua palavra, vamos obedecer à voz de nosso Deus. Porque o Senhor me dizia, que as irmãs que não obedecer, as composturas, a combinação, largar o vestido godê, e não colocar uma manga decente, né? Não é manga curtas que parece ancila, manga decente, chega ao esperto no cotovelo. Se a irmã não trajar decente, muitos entrarão em depressão, muitos entrarão com sua vida decadência espiritual. Vamos obedecer, irmã, em nome de Cristo, para alcançar o arrebatamento da igreja, porque o Senhor está dizendo em suas palavras, bem claramente, glória a Deus. Hebreus 10, 37, por coxinho de tempo, o que há de vir virá e não se tardará, mas o justo virá da fé. Então, por que o justo virá da fé? A palavra viver da fé, irmãos. O que é justo? Primeiramente, a Bíblia diz sobre justo. Em Romanos capítulo 2, e versículo 13. Quem ouve a lei não é justificado, não é justo, mas que pratica ela é justo. Então, Romanos 2, versículo 13. Quem ouve essa lei não é justo para Deus, não é justificado, mas quem pratica ela é justo. Então, se eu pratico a palavra, sou justo. E ao final dos tempos, a Bíblia Sagrada diz que o justo virá da fé. Por quê? Porque muitos rejeitarão, não querão virar mais a verdade. A Bíblia diz em 2 Timóteo, no capítulo 4, amados ouvintes, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões ouvidos, amontoarão doutores, né? Aleluia, conforme as suas próprias consciências. Então 2 Timóteo 4,3 está dizendo que haverá um tempo que não sofrerá mais essa doutrina. Mas, amados ouvintes, isso era trazido antigamente por nossos irmãos Sador Senado Miranda. Nossos irmãos, era trazida essa doutrina de combinações das irmãs debaixo das suas vestes. Irmão, vamos perseverar na doutrina. A palavra de Deus chama atenção em 2ª Epístola de João, no capítulo 1, aleluia, 2ª Epístola de João, capítulo 1, e versículo 9 diz que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo tem tanto ao Pai como ao Filho, glória. Então, 2ª Epístola de João 1,9, quem está prevaricando, quem não está perseverando na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Mas quem está perseverando, tem tanto ao Pai como ao Filho.
Vamos, ouvintes, perseverar a doutrina, alabacanta, alabastei, dos apóstolos. O Senhor está dizendo que a igreja minha, a igreja nossa, a igreja de Pedro, vamos perseverar a doutrina. Capítulo 2 e 41 de Atos diz que quase 3.000 almas agregaram, receberam a fé, receberam a palavra e batizaram. Mas a igreja tinha algo que nós temos que ter, 4 coisas. Guarda com o seu coração, e ouvintes, 4 coisas. Atos capítulo 2 e versículo 42, diz a palavra de Deus, Atos 2, 42, glória a Deus, glória a Jesus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partindo o pão e nas orações. Então Atos 2, 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina? Doutrina é ensinamento dos apóstolos. Em primeiro lugar, doutrina. Primeira coisa, persevera na doutrina. Na comunhão. Persevera na comunhão. O que é comunhão? A palavra comunhão é uma intimidade, algo íntimo que nós temos que ter com o nosso Deus. A comunhão é algo tremendo, porque em primeira epístola, aleluia, de João, capítulo 1, versículo 7 diz: se nós andar na luz, como na luz Jesus andou, nós temos comunhão com os outros. Quando nós andamos na luz, nós temos comunhão um com os outros. Então persevera na comunhão. Em primeiro lugar, persevera na doutrina, no ensinamento. Depois na comunhão. Persevera no partir do pão. Que partir do pão que é esse? Santa Ceia do Senhor. Oh glória! A Santa Ceia de nosso Deus. Que Jesus disse, João 6,55, a minha carne é comida e meu sangue é bebida. Então Jesus está dizendo bem claro, claramente, perseverar no partir do pão, que é a Santa Ceia de nosso Deus. Nós temos que perseverar, irmão. Glória a Deus, glória a Jesus. A Santa Ceia de nosso Deus, irmãos, porque se nós não perseverarmos, a Santa Ceia não tem como, irmãos, porque a Santa Ceia faz nós alimentar mais de nosso Deus, porque nós temos alimento espiritual que é a palavra e a Santa Ceia de nosso Deus. Glória a Jesus, glória a Deus, bendito seja Deus, porque em 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 27 diz que todas as vezes que comer esse pão, beber esse cálice, anuncieis a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 27. 1 Coríntios 11, 27 diz: portanto, qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do Senhor. Irmãos, então se não come o corpo do Senhor indignamente, nós somos culpados. É a Santa Ceia do Senhor. Irmãos queridos, nós temos que entender que tem que estar preparado. Preparado, irmãos. Vamos estar preparados em nome de Cristo Jesus. Persevera, irmãos. A partir do pão e nas orações. 4 coisas, guardou contigo. Atos 2, 42, perseverar na doutrina dos apóstolos. Partir do pão. Glória a Deus. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Na comunhão. Partir do pão e nas orações. Persevere, irmão, na doutrina, em nome de Cristo, o nosso Salvador. Irmãos, está aí as palavras do nosso Deus, o recado do céu, em nome de Cristo. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, em nome de Cristo. Quem vos despede é seu irmão Cristo, Jovem Carlos, aqui da cidade de Itamugi, Minas Gerais. Um abraço para todos, estamos em oração sempre. Fique com Deus, em nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, estejais com todos. Amém, Jesus.